Ora, muito boa noite, meus amigos, bem-vindos aqui a este vídeo. Vamos então aqui concluir aqui, neste caso, as nossas metas para o exame de Biologia e Geologia da primeira fase, alusivo ao ano de 2021, nomeadamente no que toca à sua correção à componente da Geologia. Eu, como já tive a oportunidade de dizer no vídeo anterior, perdão, a minha formação é Geologia. Eu, na verdade, vou agora para mestrado nessa mesma área do saber e, portanto, o meu comentário vai ser apenas a abordar as temáticas de Geologia dos exames, uma vez que eu não tenho, provavelmente, habilitação académica nem pedagógica na Biologia, ok? E então, embora eu esteja à parte dos programas e conheça os termos e conheça os processos, não quero comentar muito a temática da Biologia, pois, como eu disse, a minha formação não é Biologia, é Geologia, e, portanto, eu não quero estar aqui, como é que eu ia dizer, aqui levantar questões que sejam cientificamente incorretas ou que esteja a colocar ainda mais confusos do que, se calhar, alguns de vocês eventualmente possam estar. Portanto, eu não vou fazer comentário sobre a Biologia e vou-me apenas falar sobre a Geologia, que é a área que me compete e que é a área que eu tenho mais e que é a área em que eu tenho mais conforto a falar, obviamente. Portanto, antes de mais nada, agradecer obviamente o feedback muito positivo que eu tive no vídeo passado. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho dos comentários. Nomeadamente agradecer a uma senhora que comentou, uma senhora muito simpática, por sinal, que comentou o meu vídeo transato a alertar-me para eu fazer aqui o terceiro grupo. Eu vou ser muito honesto, eu durante este mês estive a trabalhar no relatório de seminário, que na prática é o relatório de estágio, e portanto estive ocupado nessa questão, e quando eu tinha os tempos livres, confesso que não tinha muita cabeça, nem me lembrava sequer de completar aqui esta parte alusiva ao exame da Biologia e Geologia deste ano, nomeadamente o grupo 3. Portanto, eu peço desculpa a esse meu lapso, e espero que vocês me perdoem sobre essa questão. Mas pronto, um obrigado muito especial a essa senhora em questão, e pronto, e também, obviamente, obrigado também às demais pessoas que comentaram e às pessoas, obviamente, que viram o vídeo e que também puseram, como se diz no Brasil, puseram ali a joinha, puseram ali o gosto. Muito obrigado a vocês todos. Até porque eu não esperava ter um feedback tão positivo, sinceramente. Bom, mas vamos então aqui começar aqui pela análise do grupo 3. Antes de mais nada, esqueci-me de dizer o meu nome. Eu sou o João, o meu nome é João Peixoto, e como disse, sou estudante de Geologia na Universidade de Coimbra. Vou agora para mestrado, inclusivamente, mas sou estudante na Universidade de Coimbra, na FCTUC, no Departamento de Ciências da Terra, ok? Bom, vamos então aqui, portanto eu ainda não tenho a minha formação académica concluída, mas pronto. Bom, deixando então aqui de rodeios, vamos então aqui, neste caso, aqui ao grupo 3. O grupo 3 é um grupo que faz sobretudo referência aos elementos ligados ao 10º ano, nomeadamente à parte terminal deste, abordando então assim, neste caso, placas tectónicas e geofísica, sendo que é uma área do saber que se relaciona também muito com os fenómenos da sismologia e de tsunamis. Portanto, nós aqui também temos que abordar temáticas associadas a riscos naturais, ok? Bom, vamos então aqui ler este pequeno textinho. Os efeitos diretos e indiretos do aquecimento global já se fazem sentir um pouco por todo o mundo, nomeadamente nas regiões litorais, colocando problemas crescentes às cidades que se localizam. Existem estratégias para minimizar este problema, como a proteção de ecossistemas litorais, como por exemplo pântanos e mangais. Eu não vou ler aqui a definição de mangais, pântano penso que vocês estão cientes do que é. Os mangais não vou ler aqui, nem vou especificar muito sobre essa mesma definição, pois ela já está aqui escrita. Também temos aqui, depois também outra solução aqui apontada, é a deslocação de populações para zonas mais seguras. Estas zonas mais seguras implicam o quê? Implicam zonas mais afastadas da linha de costa, nomeadamente zonas mais voltadas para o interior, pois as pessoas, obviamente, que não vão ficar por cima d'água, não é? E uma das regiões que apresenta maiores problemáticas, como está aqui a dizer, é a cidade de Jakarta, que por sua vez é a capital da Indonésia, na ilha de Java, que é a ilha que está representada aqui neste mapa geológico. Desculpem.
É a ilha que está aqui representada aqui neste mapa geológico. E aqui temos aqui a sinalética da cidade de Jakarta. Em que está aqui a apontar que a sua área metropolitana alberga cerca de, ou habitam neste caso, cerca de 30 milhões de pessoas, o que é um número muito significativo. Só para vocês verem, aproximadamente 3 vezes maior que Portugal, não é? Só 3 vezes. E neste caso a cidade é construída, isto é muito importante, que está construída sobre uma planície litoral e que devido ao crescimento populacional tem acontecido o quê? Tem acontecido uma sobre-extração das águas subterrâneas. Atenção a esta frase, ok? Que têm sido utilizadas para uso doméstico e industrial. Jakarta, por causa dessa subtração, tem verificado um fenómeno de afundamento muito rápido, a uma taxa de 2,5 metros numa década. Este afundamento também pode ser chamado de subsidência. Na verdade, é até o termo mais adotado pelos geólogos, ok? Mas isso é só uma pequena parte. Aliás, salvo erro, é até um termo que vocês até aprendem logo no 12º ano, se quiserem, obviamente, seguir geologia no 12º como opção, obviamente. Portanto, basicamente o que está a acontecer é que, devido, neste caso, às captações hidráulicas, à recolha de água dentro dos aquíferos, o que tem acontecido é que a planície litoral, por compensação gravítica, se nós estamos a retirar volume de água no aquífero, imaginemos que a planície litoral era suportada pelo aquífero, o que acontece, imaginemos que a planície litoral estava ou estava por cima do aquífero. O que acontece é que nós ao estarmos a retirar volume de água, por compensação gravítica, o que pode acontecer é, de facto, um afundamento, neste caso, da planície litoral alusiva à Jakarta. E isto acontece mesmo também à escala global. Estes fenómenos de afundamento ou subsidência podem ocorrer por outros motivos. Por exemplo, sedimentação, ou uma sedimentação muito ampla, bem como determiniscência térmica, ou mesmo dissolução de rochas, nomeadamente em formações de natureza carbonatada, ou seja, de natureza mais calcária, ok? E há outros processos, obviamente, aqui associados. Por exemplo, mesmo também pela movimentação de blocos associados a falhas, ok? Também é um fenómeno de subsidência. Por exemplo, em zonas de Grabenhorst é muito comum esses padrões também acontecerem, ou estes fenómenos também acontecerem, aliás. Portanto, por causa dessa subtração está a ocorrer esse afundamento, que tem as consequências que já vamos ver mais tarde, e que face a estes problemas de afundamento tem o governo deste mesmo país, da Indonésia, aliás, ou anunciou a hipótese da mudança de capital, que é Jakarta, obviamente. Bom, aqui na figura 6 o que é que temos? Temos aqui uma carta ou mapa geológico. Eu pessoalmente prefiro o termo carta, ok? Mas aqui está a dizer mapa. E o que tem sido aqui abordado é que, ou o que é referido aqui neste mapa geológico, é que nós temos aqui uma zona tectonicamente muito ativa, como inclusivamente está aqui sublinhado, ok? Região tectonicamente muito ativa. Tanto é que é uma zona que está, ou que se enquadra numa região de subducção, ok? Em que nós temos aqui a formação, em que podemos também ter aqui a formação, por exemplo, de alguns arcos insulares e isso tudo. No entanto, eles aqui não estão referidos. Mas vamos apenas restringir-nos aqui aos fenómenos de subducção aqui presentes. Uma subducção que nós vemos que é para nordeste, em que a placa indo-australiana mergulha por baixo da placa euroasiática, ok? E também temos aqui sinalética agora aqui também da grande falha de Sumatra, ok? E aqui temos aqui um bocadinho os padrões litológicos presentes nesta região. Chama a atenção que esta região insere-se igualmente e é tectonicamente muito ativa, uma vez que a Indonésia, o país Indonésia, está localizado na zona do Anel de Fogo, ok? Vocês têm noção do que é o Círculo de Fogo. Basicamente é o círculo que limita o Oceano Pacífico, excetuando o Sul, sendo que alberga um padrão com uma subducção generalizada, por assim dizer. Sendo que há alguns pontos em que esse contexto de subducção acaba por não ser tão
ou pelo menos não existe, ok? Há pontos em que a subducção de facto não existe. Por exemplo, aqui na falha de San Andreas, não é? Que é um limite transformante, essa subducção de facto não é passível de existir. Mas nós temos uma subducção generalizada desde a Fossa das Marianas até à região do Sudeste Asiático, até à parte, até aqui à zona do Mar do Japão, aqui também aqui na zona aqui das Filipinas, a Indonésia, como já referi. Temos também aqui no Arco das Aleutas. Temos aqui também na própria América do Norte, por causa da subducção da placa Juan de Fuca, por baixo da placa norte-americana, na zona das Caraíbas, e também a presença de arcos continentais na Cordilheira dos Andes. Temos também aqui a indicação aqui de um hotspot, que neste caso este hotspot, imagino eu, embora não tenha certeza, corrijam nos comentários se eu estiver enganado, por favor, mas este hotspot deverá ser referente ao Havaí, ok? Este ponto quente, como também pode ser chamado. Bom, portanto, já vimos que isto é uma zona muito ativa pelas questões que já foram aqui abordadas. Embora este mapa fosse suficiente para a vossa análise, no exame aqui presente. Bom, vamos então aqui responder aqui às perguntas. Portanto, pergunta 1. Uma das razões pelas quais a carta está sujeita a um elevado risco geológico é, opção A, a ocorrência de sismos ocorrência de sismos tectónicos com epicentros no interior da ilha que dão origem a tsunamis. Bom, vamos pensar. De facto, nós estamos numa zona de limite de placas tectónicas, numa zona de subducção. Ou seja, é uma zona em que de facto os sismos tectónicos são muito presentes, ok? No entanto, nós temos que ver uma coisa. É que esta afirmação tem aqui uma parte que é errada. Ou seja, está aqui a dizer que dá origem a tsunamis no interior de uma ilha. Ora bem, vamos pensar bem. Se nós estamos a falar no interior de uma ilha, por exemplo, se estamos aqui a falar aqui no epicentro, qualquer aqui na ilha de Java, vamos esquecer aqui a ilha de Sumatra por enquanto, ok? Mas vamos focar-nos apenas aqui na ilha de Java. Se é no interior da ilha de Java, vocês acham que por acaso existem condições suficientes para que o bloco que levanta, quando da ocorrência do sismo, ou seja, que levanta por ressalto elástico, vocês acham que esse bloco tem capacidade de ter por cima de si uma coluna d'água que seja capaz de formar ondas de tsunami? Claro que não, obviamente. Se nós estamos a falar numa ilha, a ilha, por cima da ilha, não está uma coluna d'água, senão isto seria um território que estaria obviamente submerso. Portanto, não há condições para se criar tsunamis, pois isto é numa ilha, ok? Para se gerar tsunamis, isto fica muito claro, é necessário que o seu epicentro seja aonde? Seja no meio intraoceânico, ou seja, dentro do oceano, ou então no mar, ok? Em zonas em que existe a coluna d'água suficientemente elevada para se gerar ondas de tsunami e que elas, obviamente, também possam propagar-se a partir destas, ok? Portanto, a opção A, pelos motivos aqui citados, está errada. De facto, há ocorrência de sismos tectónicos, mas não há tsunamis no interior de uma ilha, ok? B. A existência de sismos, ou neste caso, a Jacarta está sujeita a um elevado risco geológico, pois há existência de sismos devido ao movimento de magmas no interior das câmaras magmáticas. Bom, isto aqui pode parecer um contrassenso face àquilo que eu acabei de dizer há bocado. Eu, de facto, referi que a Indonésia está numa zona do Anel de Fogo. O Anel de Fogo é uma zona que concentra muitos vulcões. E a Indonésia tem, inclusive, vulcões. Por exemplo, o Monte Merapi e o vulcão Krakatoa, que são, salvo erro, os dois estratovulcões. Mas nós temos que perceber uma coisa. E aqui nós temos que ir em conta face à informação que nós temos disponível tanto no texto como na própria carta geológica. Uma vez que nem o texto, nem a carta geológica falam de quê? De aparelhos vulcânicos, ok? Ora, se não falam de aparelhos vulcânicos, nós aqui não podemos falar que os sismos são provocados devido ao movimento de magma, ok? Pois aqui, e apesar de serem rochas vulcânicas, no caso terciárias e quaternárias, atualmente, e segundo a informação do texto e presente na carta geológica,
não há nenhuma referência à existência de um vulcão, ok? Pelo menos que esteja ativo, está bem? Portanto, esta opção poderia de facto estar certa se houvesse a existência de vulcões tanto no mapa ou que eles pelo menos estivessem referidos no texto. Mas como isso não está referido, deixem só aqui focar, com licença. Mas como isso não está referido, nós não podemos pôr a opção B como sendo uma opção correta face ao contexto e face ao cenário que nos é aqui posto, ok? Vamos aqui à opção C. E a opção C é a opção correta. Porquê? Porque a invasão das planícies litorais pela água do mar devido ao afundamento do terreno. E por isso é que eu disse que é muito importante vocês terem atenção... Ai, caramba, do telemóvel, pá. Peço desculpa. Ok. Por isso é que eu disse que é muito importante vocês terem atenção aqui a estas duas frases. Ou seja, aqui há a subtração das águas subterrâneas e ao consequente afundamento que essa subtração causa na planície litoral referente a Jacarta. Se nós estamos perante um afundamento e se Jacarta é uma cidade, no caso, próxima ao mar, portanto, como está aqui, como vocês conseguem ver, pelo menos a estrelinha indica isso, mas se Jacarta é próxima ao mar e se está submetida, no caso, a um afundamento constante, e vamos imaginar que isto aqui, que a minha mão direita é a planície litoral e que a minha mão esquerda é o nível do mar. Se nós estamos perante um afundamento genérico da minha mão direita, ou seja, neste caso da planície litoral, o que é que se vai sobrepor? Será a mão esquerda, ou seja, o mar, ok? No caso, a minha mão esquerda, perdão, faz de mar, ok? Portanto, recapitulando, minha mão direita é Jacarta, ou a planície litoral de Jacarta. Minha mão esquerda é o mar. Recapitulando, se existe um abatimento da planície litoral, se existe aqui um abatimento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma transgressão marinha, ou seja, uma invasão do mar, ok? Em relação à linha de costa. Portanto, a opção C seria a opção mais correta, ok? Esta mesma opção poderia ser, diria que quase que automaticamente selecionada se nós lêssemos, obviamente, bem aqui estas duas frases que eu há bocadinho mencionei, ok? Bom, portanto, na 1 seria a opção C. E agora vamos justificar porque é que não poderia ser a opção D. Na verdade, a opção D, na minha opinião, mas isto sou eu, acho que era a opção mais errada. Pois, se nós estamos a falar num regime de intensa sedimentação, nós estamos a falar num processo em que nós temos o quê? Um avanço da linha de costa em relação ao mar. Ou seja, nós tínhamos aqui uma regressão marinha. Portanto, o risco de inundações não seria tão presente por causa da sedimentação. Aliás, isso é até uma temática muito discutida, e mesmo até em Portugal, por causa da questão das barragens e fins, mas isso são contas de outro rosário. Mas, de facto, a intensa sedimentação promove o quê? Promove a retração, por exemplo, da linha de costa, ok? Em relação... promove, no caso, a retração do mar em relação à parte terrena, ou seja, à parte continental, neste caso, à ilha, ok? Portanto, a opção D está cientificamente errada, ok? Na verdade, diz aqui uma coisa que não é... que não se coaduna claramente com aquilo que é o exercício proposto, ok? Vamos então aqui, neste caso, à pergunta 2. E a pergunta 2 é uma pergunta de opção, ok? E que diz o seguinte: se ocorrer um sismo de elevada magnitude em Jacarta, os sismógrafos localizados em Lisboa, a cerca de 13 mil km, não irão registrar as ondas S diretas porque não atravessam o limite Q. Esta pergunta é uma pergunta muito simples, na verdade. É uma pergunta direta, quase. Se nós estamos aqui a falar... portanto, nós estamos aqui a falar portanto, 13 mil km dos sismógrafos em Lisboa. Portanto, nós estamos aqui a falar claramente, ou isto faz claramente menção à zona de sombra sísmica das ondas S, ok? Neste caso diretas, obviamente. E o limite em que não ocorre, de facto, ou que se perde a capacidade das ondas S progredirem é em limites em que nós temos a passagem de um regime rígido para um regime líquido, ok? Pois as ondas S são o quê? São ondas de cisalhamento, ok? Sendo ondas de cisalhamento,
ou seja, ondas em que a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração das partículas, o que acontece é que o que acontece é que quando estas ondas entram no meio líquido, elas pura e simplesmente não reagem em meio líquido, ou seja, não têm capacidade de se propagar. As ondas S, por exemplo, podem ser, porque não, ou podemos simular ondas S a partir de uma corda. Quando nós estamos, por exemplo, a fazer este movimento com a corda, podemos, porque não, simular essas mesmas ondas S. E se nós, por exemplo, colocarmos as ondas S, se nós, por exemplo, tentarmos vibrar uma corda dentro de uma piscina ou dentro de um tanque de água, esse cisalhamento, ou seja, essa propagação da onda, não será ou não se irá vislumbrar, ok? Ou seja, esse cisalhamento que ocorre com a propagação da onda será automaticamente eliminado, está bem? Os fluidos têm essa capacidade de provocar isso nas ondas S, ok? Mas só nas ondas S, ok? Pois as ondas P continuam a sua propagação, ainda que a uma velocidade menor. Portanto, nós aqui, portanto, as ondas S, como é sabido, não se propagam em meio líquido devido aos motivos que eu acabei de explicar. E vamos aqui observar aqui esta imagem. Espero que isto foque. Ok. Portanto, vocês aqui têm aqui uma imagem que de facto representa aqui a zona de sombra sísmica para as ondas S. Aqui a zona de sombra sísmica para as ondas P, mas é uma outra questão. Mas focando aqui mais nas ondas S e focando aqui nesta imagem e olhando aqui para a linha alusiva à onda S, o que é que se verifica? Verifica-se o quê? Verifica-se que a onda S deixa-se de propagar na transição do manto para o núcleo externo. Ora, neste contexto, o manto equivale à mesosfera, está bem? Eu sei que os dois são de modelos diferentes. O manto é do modelo químico, a mesosfera é do modelo físico. Mas no contexto em questão, podemos considerá-los como sendo sinónimos, ok? Pelo menos no seu limite inferior, está bem? Ambos os limites inferiores coincidem, são, salvo erro, os dois a cerca de... Não quero estar aqui a dizer aqui num disparate, agora também aqui a dar aqui uma brancazita, com licença. Portanto, deixem-me ir aqui à bibliografia. Só ver aqui, oi, está ali a minha cadelita. Só ver aqui à bibliografia, com licença. É só mesmo só averiguar aqui o número, ok? Se quiser podem saltar esta parte. Era 2900, salvo erro, mas não quero estar aqui a dizer nenhum disparate. Portanto, vamos pesquisar aqui estrutura interna da Terra. Sim, mais coisa, menos coisa. Sim, é qualquer coisa como 2.900 km, assim, entre o núcleo externo, ou melhor, em que se localiza o limite entre o núcleo externo e, no caso, a mesosfera, ou melhor, mesosfera, núcleo externo, assim é que é. Em que este limite, que está aqui denominado, também é chamado de limite de Gutenberg, ok? Vamos então aqui progredir aqui um bocadinho mais. Estava então aqui a falar, ou estava então aqui nesta imagem, portanto, onde é que ela está? E com isto já me perdi. Ai, João. Bom, esta imagem também... está aqui, ok. Esta imagem está aqui, peço desculpa. Portanto, nós vemos que na transição do manto, ou se quisermos, da mesosfera para o núcleo externo, estas ondas S são eliminadas devido aos motivos que eu ainda há bocadinho acabei por explicar, ok? Se nós repararmos bem, esta pergunta na verdade é muito direta, pois a única opção que vai de acordo com a informação que eu agora vos dei e com a informação que está disposta nos manuais e em toda a bibliografia vigente, é o quê? É a opção B, ou seja, que o limite que neutraliza as ondas S é qual? É o limite mesosfera-núcleo externo, que no caso está simbolizado por B. Não poderia ser A, pois a litosfera, como é sabido, é rígida e a astronosfera é plástica. É verdade que a plasticidade diminui a velocidade das ondas P, mas não as neutraliza, ok? No limite entre o núcleo externo e o núcleo interno, de facto nós começamos no momento em que não existem ondas S,
mas em que essas ondas S no núcleo interno podem ser reativadas porque o núcleo interno é quê? Sólido, ok? Este limite é chamado de limite de Lehmann, ok? E a opção D, na verdade, também não está correta, pois a atmosfera, como eu disse, é plástica e apesar de ser plástica não ilumina as ondas S, e a mesosfera é rígida, portanto, aliás, é até mais rígida que a litosfera. E, portanto, quanto maior é a rigidez, maior será a velocidade das ondas S. Portanto, aqui a única opção que seria de facto correta seria de facto a opção B. Portanto, recapitulando, a opção 1, ou melhor, no exercício 1 seria a opção C e no exercício 2 seria a opção B. Vamos passar então agora aqui neste caso à terceira pergunta, que também é uma pergunta de opção. E esta pergunta pode ser dúbia. Vocês podem ter aqui um bocadinho de confusão. E é admissível. Eu, de facto, percebo alguma confusão que possa ter surgido a partir daqui. Um sismo gerado a 200 km de profundidade com o epicentro na ilha de Jakarta pode ser considerado, e muita atenção a isto, intraplaca ou interplaca. Intraplaca, um sismo intraplaca, são todo o tipo de sismos que ocorrem no interior da placa, afastado dos limites tectónicos. Intraplaca, ok? Intra quer dizer dentro, está bem? Ao passo que interplaca quer dizer que é entre placas, ou seja, nos limites de placas tectónicas ou nas suas proximidades, ok? Bom, e recorrendo então aqui neste caso ao mapa geológico, temos aqui o limite tectónico, ok? Neste caso alusivo a uma zona de subducção, e vemos que a ilha de Java, bem como a ilha de Sumatra, já agora com licença, sim, isto por acaso fala mais na ilha de Java, mas nós vemos que a ilha de Java está quê? Muito próximo do limite tectónico. Portanto, isto pode ser considerado de facto um sismo de natureza tectónica. Até porque vamos cá ver uma coisa. O fenómeno de subducção, como vocês devem imaginar, não acaba logo no limite. Na verdade, ele prolonga-se em profundidade, ok? Ele prolonga-se em profundidade e também lateralmente. Quer isto dizer o quê? Eu vou então aqui exemplificar. Ou seja, nós temos então aqui a subducção, não é? Que vai toda contente aqui para baixo, porque é uma placa mais fria, mais densa, mais espessa, mais antiga, etc. E o que aqui acontece é que nós temos então aqui a subducção e a subducção não cessa imediatamente no limite. Na verdade, ela prolonga-se, como eu disse, em profundidade e também prolonga-se lateralmente, ou também tem uma certa extensão lateral, ok? Se bem que essa extensão lateral depende muito também do ângulo de subducção. Quanto menor for o ângulo, maior será a sua extensão lateral. Quanto maior for o ângulo de subducção, maior será o quê? Maior será a profundidade atingida, ok? Espero que isto tenha ficado mais ou menos claro. Para ser assim mais chato, se é que me permitem, basicamente nós temos zonas de subducção que têm ângulos superiores a 30 graus e outros inferiores a 30 graus. Os superiores a 30 graus estendem-se mais em profundidade, podem mesmo aqui atingir até o núcleo externo, ou a interface do núcleo externo, a chamada camada D, enquanto que zonas de subducção ou de Benioff-Wadati que tenham ângulos inferiores a 30 graus, elas não atingem profundidades tão grandes, mas estendem-se mais lateralmente, ok? Estendem-se mais, se quisermos, no eixo do X, ok? Portanto, maior ângulo estende-se mais no ângulo dos Y, enquanto que no ângulo dos Y, na linha dos Y, sim, no eixo dos Y, enquanto que menores profundidades mais no eixo do X, ok? Espero que isto tenha ficado mais ou menos claro. Vocês vão dar isto melhor depois no 12º, ok? Quando der a introdução à tectónica, que por sua vez é a minha área preferida de toda a geologia. E, portanto, recorrendo aqui a estes conhecimentos e admitindo que a subducção também se estende não só em profundidade, mas também se estende lateralmente, isto é sinónimo de que, e recorrendo obviamente ao conhecimento de que Java está muito próximo do limite de placas tectónicas, nós podemos dizer o quê? Que isto é um sismo interplaca, dada a proximidade ao limite de tectónica de placas, ok? Por exemplo, se fosse nesta região aqui, já poderia ser considerado um sismo interplaca, está bem? Bom, espero ter ficado mais ou menos claro nesta questão. Eu, por acaso, decidi frisar isto com mais cuidado,
porque é normal que vocês se possam ter enganado, ok? Porque esta pergunta de facto tem aqui esta pequena rasteira, está bem? Uma vez que nós estamos a considerar aqui, uma vez que nós estamos a considerar o epicentro mais ou menos aqui, não é? E se o epicentro fica aqui, é normal que vocês possam pensar que isto é, na verdade, intraplaca. Mas na verdade é interplaca, ok? E o resto da pergunta é muito fácil. E ultrapassada esta barreira, o resto da pergunta é muito fácil. Pois, ora bem, e olhando para as opções, nós eliminamos já a opção A e a opção C, que dizem que são sismos intraplaca. Portanto, ficamos apenas com a B e com a C. E ora bem, a B diz aqui uma argolada todo o tamanho, que é a seguinte, que está num limite tectónico divergente. Oh, amigos, vocês por acaso acham isto, vamos aqui, espero que impere aqui o bom senso, ok? Vocês acham que numa zona de subducção há o quê? Há distensão entre placas ou há confronto de placas? Há confronto, ou seja, isto é um limite convergente, não é? Isto aqui isto aqui é aquele tipo de coisas que não pode mesmo falhar, ok? Ou seja, então a única opção que nos resta é a opção D, pois a opção B, apesar de começar bem, depois estraga tudo com aqui a frisar que isto é limite tectónico divergente. E isto não pode ser assim, está bem? Portanto, isto tem que ser apenas a opção D. Isto tem que ser indubitável, ok? Como se diz em filosofia, está bem? Bom, vamos então aqui continuar. 4. De acordo com os dados da figura 6, podemos concluir que a grande falha de Sumatra é... E vamos então aqui olhar para a nossa amiga ilha de Sumatra. E o que é que vocês veem? Vocês veem aqui que nós temos dois blocos que deslizam um em relação ao outro, ok? De uma forma aqui, horizontal. Ok? De uma forma horizontal. Ou seja, não acontece um movimento vertical ou subvertical. Ou seja, não acontece isto, está bem? Ok? Portanto, nós estamos aqui perante o quê? Perante um desligamento, está bem? Como eu inclusive, também já tive... eu não sei se já disse isto, mas posso voltar a repetir. Portanto, é um desligamento de caráter direito, uma vez que... Isto aqui não é obrigatório vocês saberem, é mesmo só por informação complementar. Isto é um desligamento de caráter direito, uma vez que o bloco, e considerando que a falha tem uma disposição noroeste-sudeste, se vocês colocarem a falha com uma disposição norte-sul e a rodarem na vossa direção, o bloco que vai na vossa direção, ou seja, que vai, entre aspas, contra o vosso corpo, é o bloco da direita. Portanto, isto é um cisalhamento direito, ok? Não sei se já tinha falado sobre isso, se não falei, se já tinha falado, peço desculpa, mas também porque não frisar isso. Se as setas estivessem viradas ao contrário, ou tivessem sentidos inversos, seria um cisalhamento esquerdo, ok? Portanto, isto é uma falha de desligamento, é uma grande falha de desligamento. Portanto, a opção A, na pergunta 4. Desculpem, aqui isto não está a querer focar. Portanto, a opção A e a opção B têm que ser automaticamente excluídas, uma vez que está aqui a considerar que no caso são falhas inversas e esse cenário de facto não se verifica porque o movimento entre os blocos é horizontal. E com base nesta questão, com base na afirmação de que o movimento é horizontal, nós podemos já inferir que a opção C seria a opção correta, porque é a única que de facto completa de maneira mais... porque é a única que de facto é verosível e que é cientificamente correta, obviamente, pois estamos perante um desligamento e o seu movimento é horizontal e o seu movimento entre os blocos é horizontal. A opção D está errada, porque apesar de falar em desligamento, fala em movimento vertical, o que é algo que não se verifica, ok? Vamos passar então agora aqui para a pergunta 5. Eu aqui na pergunta 5 vou tentar explicar isto de uma maneira que seja suficientemente eficiente, ok? Portanto, a conservação dos mangais contribui para a manutenção da linha de costa em regiões tropicais, porque... E nós aqui temos apenas uma opção que de facto complementa a afirmação que está presente no enunciado. Porque a opção A
a opção A é a opção que de facto diz o essencial. A opção B, C e D, de facto, é alusiva a fenómenos que de facto acontecem. Por exemplo, a questão da regulação da temperatura, que mantém a biodiversidade, contribuem para o aumento do oxigênio e contribuem também para o aumento do oxigênio, asseguram que os organismos possam também viver nos sedimentos. De facto, as outras opções não têm afirmações que estejam totalmente erradas. Mas a opção A é a opção que vai de encontro àquilo que nós queremos. Porquê? Porque aqui fala-se que a conservação dos mangais mantém a linha de costa, ou contribui para a manutenção da linha de costa, porque se nós tivermos mangais fixados, por exemplo, num areal ou em dunas, não é? O que é que vai acontecer? Os mangais conseguem, ou neste caso permitem que ocorra, isto pode ser, por exemplo, por impregnação de raízes, por exemplo, entre dunas, ok? Esta impregnação faz com que nós tenhamos uma maior estabilidade dos sedimentos, ok? Ou seja, os sedimentos não vão fugir, está bem? Ou não vão, neste caso, sofrer, por exemplo, fenómenos de deflação ou mesmo e outro tipo de fenómenos, ok? Portanto, se os sedimentos permanecem e a erosão é dificultada, o que é que fica? Fica a sedimentação, ok? Portanto, a conservação dos mangais contribui para a manutenção da linha de costa em regiões tropicais, porque diminui o impacto das ondas e das marés e promovem a sedimentação. Além do impacto das ondas e das marés, podemos também, mesmo porque não falar também da ação do vento e outros fenómenos. Portanto, recapitulando, a conservação dos mangais é útil, uma vez que permite, neste caso, um aumento da estabilidade do sedimento já posto, diminuindo assim a sua taxa de erosão, e se nós temos uma diminuição de taxa de erosão, o que vai prevalecer é o quê? É a sedimentação, ok? Eu até tive a oportunidade de referir isso numa pergunta alusiva ao grupo 1, ok? Bom, portanto, na 5 seria a opção A. Portanto, recapitulando tudo, não as perguntas, obviamente, mas sim as respostas, até porque vocês também já devem estar a apanhar sono. Vamos então aqui recapitular aqui um bocadinho aqui as questões. Portanto, uma das razões pelas quais a Ilha de Jakarta está sujeita a um elevado risco geológico no caso, a invasão das planícies litorais pela água do mar devido ao afundamento do terreno. Ou seja, 1C, 2B, 3D, ok? Na 4 temos 4C e 5, desculpem. E na 5 temos o quê? E na 5 temos 5A, ok? Pronto, vocês têm também sempre os critérios à vossa disposição e, portanto, vocês, pronto, rapidamente irão decorar, espero eu que decorem este padrão. Bem, também não é obrigatório, mas pronto. Bom, vamos então aqui fechar o nosso vídeo. E vamos então aqui fechar a nossa correção da parte da geologia, que é, portanto, a pergunta 6, uma pergunta de desenvolvimento, uma pergunta de opção, que diz o seguinte: explique com base nos dados do texto a necessidade de mudança da capital da Indonésia, considerando as consequências das alterações climáticas e da sobreexploração das águas subterrâneas. Esta pergunta, na verdade, é até bastante fácil de se responder, na verdade. Vocês tinham que aqui enunciar 2 tópicos e os critérios de correção são muito claros nessa medida. Primeiro tinham que referir as consequências ou tinham que relacionar isto com as alterações climáticas por causa dos fenómenos de degelo, ok? Por exemplo, por causa dos fenómenos de degelo, isto é só um exemplo, ou é pelo menos um exemplo mais claro, ou seja, em que nós temos a passagem, por exemplo, sei lá, de calotes de gelo, de calotes glaciares, entre outro tipo de formas de água congelada. O que vai acontecer é que, com o aumento da temperatura, elas vão naturalmente fundir, ou seja, vão passar do estado sólido para o estado líquido, e se passam do estado líquido, ou se passam para o estado líquido e são transferidas para os vários oceanos, é normal que o nível médio das águas do mar suba, ok? Isso pode afetar tanto regionalmente como globalmente as várias regiões espalhadas pelo globo. E Jakarta, como já foi solicitado inclusivamente pelo texto,
é uma área que é muito suscetível a essas mesmas questões, ok? E depois podemos aqui analisar, por exemplo, aqui a questão da sobreextração das águas subterrâneas, ok? Portanto, alterações climáticas, espero que tenha ficado mais ou menos esclarecido. Portanto, com as alterações climáticas temos o aumento da temperatura, temos esse aumento da temperatura por causa dos fenómenos que eu acabei de enumerar, fazem ou permitem que nós tenhamos aqui, neste caso, uma subida do nível médio das águas do mar, o que cria, neste caso, ou que catalisa, melhor dizendo, as inundações presentes na cidade de Jakarta, ok? E no caso da sobreextração das águas subterrâneas, eu indiretamente há bocadinho expliquei isto, não é? Ou seja, se nós temos aqui uma sobreextração das águas subterrâneas, como está aqui referido no texto, aqui nesta linhazinha, ok? Temos aqui uma subextração das águas subterrâneas. O que é que vai criar? Cria aqui, neste caso, afundamento ou subsidência, ok? E, portanto, e vamos voltar aqui ao modelinho humano, não é? Ao modelo humano. Aquilo que nós temos é, se nós temos então agora aqui a tal sobreextração, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer, neste caso, um abatimento, neste caso, da planície litoral pertencente a Jakarta, se é que estão aqui a perceber aqui o meu raciocínio, por compensação gravítica, mais uma vez, e se essa planície litoral, aliás, e como as planícies litorais estão naturalmente na interface com o mar, o que é que vai acontecer? Se a planície litoral, no fundo, abate, o que vai acontecer é que nós temos uma sobreposição do mar, ou seja, nós vamos ter uma transgressão marinha, como eu ainda há bocadinho disse. Portanto, basicamente, eram estes dois tópicos que nós tínhamos que relacionar e que compreender. Obviamente que os dois fenómenos associados, obviamente que vão criar inundações muito mais frequentes do que se fosse apenas um único fator, ok? Portanto, é importante também ter isso em conta. Isto, claro, era aquilo que o IAV queria, está bem? Pronto, meus amigos, está feita então aqui a correção aqui da parte da geologia. Como eu disse, eu não vou fazer a parte da biologia, pois eu não tenho habilitações académicas para tal. E eu sinceramente prefiro que seja alguém com formação na área, alguém com experiência na área, a fazer esse comentário. Esta ideia basicamente surgiu-me porque eu vejo muitos canais de biologia e geologia, por acaso, até porque eu sou estudante de geologia e ser professor é até uma coisa que por acaso já me passou pela cabeça, até porque os meus pais também o são. E uma coisa que eu reparo, isto não é nenhuma boca nem nada disso, é perfeitamente normal. Reparo que a geologia é muito subestimada, obviamente. As pessoas pensam que geologia é só calhaus, mas não, mas geologia na verdade tem muita coisa de interessante. Basta apenas nós descobrirmos assim alguns segredos que esta ciência magnífica tem, porque é uma ciência que eu pessoalmente gosto muito. E este autodesafio veio muito por causa da questão de também querer dar uma nova visão sobre a geologia às pessoas, ou de tentar oferecer essa visão às pessoas sobre a geologia. Até porque muitos professores de biologia e geologia têm formação em biologia. Sei lá, 80% dos professores de biologia têm formação em biologia. Estou a falar de professores de ciências naturais e biologia e geologia. Grande parte são de biologia. Até porque se vocês forem, sei lá, analisar as entradas que há nos cursos de biologia, por exemplo, cá em Coimbra, em biologia por ano entram, sei lá, 100 pessoas, enquanto que em geologia nós somos entre 20 a 30. Portanto, ter aqui uma visão aqui de alguém formado em geologia ou com mais conforto na área da geologia, acho que era interessante. E portanto esse autodesafio veio também um bocadinho disso. E obviamente também partilhar com vocês aqui algum do meu conhecimento e também ajudar-vos também naquilo que é possível. E com isto espero que vocês tenham ficado esclarecidos. Bom, pessoal, desejo muito boa sorte a quem vai aqui agora à segunda fase. Muito obrigado mais uma vez pelas visualizações do vídeo passado. Peço desculpa mais uma vez o facto do vídeo estar a ser publicado só agora. Mas a verdade é que eu também tive outros compromissos que eu ainda no início do vídeo tive a oportunidade de relatar. E basicamente é isto. Também dar os parabéns às pessoas que conseguiram fazer o exame com boa nota, ou pelo menos com a nota que pretendiam. Muitos parabéns. E pronto, é isto. Meus amigos, despeço-me com muita amizade. Mais uma vez, muito boa sorte. Um grande abraço a todos. E espero que tenham gostado do vídeo. E portanto, pessoal, se quiserem que eu faça o vídeo da segunda fase,
É só pedirem. E com isto, até à próxima, está bem? Com licença, boa tarde. Ou boa noite, neste caso. Ai, estou maluco. É porque já é tarde. Mas pronto. Então, muito boa noite, com licença.